Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para mim é um prazer estar novamente aqui com os irmãos, prestando culto de louvor e adoração a Deus. Nosso Deus vivo e verdadeiro é digno da adoração. E a esperança e certeza que nós carregamos em nosso coração é que não apenas a nossa vida, mas nosso ato também de adoração se tornam aceitáveis diante do Senhor, aperfeiçoado pela obra do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. É nesta certeza que nós nos achegamos à sua presença. Nós nos achegamos para adorar, sabendo que em Cristo nos tornamos aceitáveis. Sem mais delongas, queridos, eu convido todos a abrirmos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Deixa a sua Bíblia aberta, nós leremos o texto em instantes. Alguns atos corriqueiros da vida cristã, que fazem parte da nossa vida, nos marca como cristãos, eles se tornam tão triviais e tão comuns que às vezes nós não pensamos melhor a respeito destas práticas. Por exemplo, a prática da oração, não é verdade? A oração marca a vida cristã, nós lembramos de cânticos desde o departamento infantil, falando, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Essa dinâmica que nos marca, né, neste diálogo com Deus. Falamos com Ele em oração, ouvimos a sua voz pela sua palavra, e assim se estabelece este diálogo. O próprio culto é um diálogo que nós estabelecemos com Deus, em que nós falamos com Ele, nós o ouvimos o tempo todo, dialogicamente, neste exercício de adoração. Entretanto, há muita confusão a respeito da prática da oração, do que se deve orar, de como não se deve orar. Nós ouvimos anteriormente, não me lembro se estávamos no gabinete ainda ou já aqui na liturgia, né? Como a palavra de Deus conduz todo o exercício da adoração ao Senhor. Não apenas quando nós somos ministrados pela palavra, recebendo a instrução pela leitura e pela exposição, mas também nos conduzindo na nossa prática de oração também. O próprio Senhor Jesus nos apresenta um modelo de oração quando nós recebemos o Pai Nosso, por exemplo. Mas dizem os nossos símbolos de fé que toda a palavra de Deus serve como guia para a nossa oração. Nós aprendemos dos salmistas, aprendemos de tantos outros que, inspirados pelo Espírito Santo, deixaram registrados uma pauta de oração que faz com que nós saiamos dos nossos reinos individualistas, em que buscamos satisfazer nossos próprios desejos, e nós adentramos no reino de Deus, na pauta do Senhor, naquilo que Ele mesmo estabelece para nós. E isso deve gerar uma vida rica e profunda de oração. A bem da verdade é que nós muitas vezes nos sentimos como os discípulos de Cristo, que diz, nós não sabemos orar como convém, ensina-nos a orar. E é com esta introdução que eu lhe convido a lermos Colossenses capítulo 1, a partir dos versículos 9 até o versículo de número 12, e nós vamos olhar uma pauta de oração apresentada aqui a Deus pelo apóstolo Paulo, em favor da igreja de Colossos. Colossenses capítulo 1, versículos de 9 a 12, assim nos diz a palavra do Senhor. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus bendito, a tua palavra acaba de ser lida nesse instante. Nós nos confessamos absolutamente dependentes de tua graça, da iluminação do teu Santo Espírito. Fala conosco, segundo a tua misericórdia, edificando a tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Eu me lembro que uma das coisas que me chamou a atenção quando estudava sobre a nossa tradição reformada, na sua origem puritana, como entre outras coisas os nossos avós puritanos, avós espirituais, tinham a prática não apenas de pregar sermões de bons conteúdos bíblicos aprofundados e práticos, trazendo aplicação na vida da igreja,
Mas era muito comum aos nossos avós puritanos, os pastores, depois dos seus sermões também, fazerem orações de intercessões muito específicas em favor da congregação que ouviu a mensagem, como sendo uma última contribuição pastoral a ser feita. Assim, depois de ensinar, eu ainda pego na mão das pessoas e os levo à presença de Deus, ou seja, eu faço tudo o que eu puder para levar essa congregação diante do Senhor, intercedendo e pedindo pela resposta que esta palavra apresenta a nós. Isto me causou um impacto ainda na época de seminarista e adotei esta prática na vida como pastor, como missionário, expor a palavra e orar com os irmãos para que Deus nos conceda a graça de cumprir aquilo que Ele ordenou. Dizia Santo Agostinho, Senhor, dá-nos a graça de cumprir o que Tu nos ordenaste. É esta postura de colocar-se diante de Deus em favor do seu povo que levou Paulo a escrever estes versículos que nós lemos aqui. Há um certo padrão nos escritos das cartas paulinas que vocês devem ter percebido. Não apenas das cartas paulinas. As cartas, em linhas gerais, naquela época, começavam com a identificação do seu remetente, depois, logo em seguida, com a identificação dos destinatários, uma saudação geral, que era uma expressão de votos espirituais, o desejo do seu coração expressado diante de Deus pelo progresso espiritual da igreja ou dos irmãos a quem ele estava escrevendo. E, logo em seguida, Paulo costuma apresentar motivos de ações de graças. Nós vamos inverter um pouco a ordem hoje. A parte de ações de graças eu vou deixar para a escola dominical, tá? Num momento depois. Mas, depois da parte de ações de graças, Paulo aqui apresenta uma intercessão, uma oração em favor da igreja e que tem muito a nos ensinar. Esta oração de Paulo expressa precisamente este coração consciente de um chamado ministerial. Um ministro de Deus, aquele que foi chamado para servir a igreja de Deus, com o propósito de edificar a igreja de Deus, carrega consigo uma espécie de responsabilidade, um manto sobre si, de mediar, de buscar a bênção de Deus em favor do seu povo, que se expressa nas palavras que são comunicadas à congregação, como a pregação ou o ensino, mas se expressa também nas palavras apresentadas a Deus em oração, no sentido inverso. Este espírito, este peso, este manto mediador que se espelha na obra do Redentor Jesus Cristo é compartilhado por estes que Deus levanta ao longo da história da redenção. Você vê, por exemplo, Moisés se desgastando em intercessão pelo povo, quando muitas vezes o povo se afastou do Senhor. Você vê o profeta falando ao ponto de dizer como me dói as paredes do meu coração. Dói-me as paredes do meu coração, dói-me o coração quando estou diante de Deus pelo estado espiritual da igreja. No entanto, este fardo não se manifesta simplesmente pela via negativa, pela preocupação, pela dor daquilo que se vê distante do que Deus quer, mas também pela via positiva, por aquilo que se almeja, que se vê querer desenvolver. Quem particularmente está envolvido no ministério, particularmente, podemos dizer, o ministério do presbiterato, desde a sua origem, quando vai instituir os diaconatos, ele diz, não é bom que nós deixemos a palavra e a oração para servirmos à mesa. Vamos constituir diáconos para que nos dediquemos na tarefa de alimentar o povo com a palavra, mas também de estar diante de Deus por este povo em oração. Eu confesso para vocês, irmãos, que sempre que eu vejo instruções como essa, eu me tomo de um corar de vergonha. Admito o desejo e a minha deficiência na própria prática da intercessão como sendo essencial do ministério que poderia ser bem mais forte na minha vida. É mais fácil estudar a palavra do que gastar tempo lutando com Deus, entre aspas, como diziam os nossos avós puritanos, em oração em favor do povo. E nós vemos Paulo expressando isto de uma maneira tão bela, ensinando a nós também. O que levou este apóstolo a pedir pela igreja de Colossos, aqui nesses versículos? Vamos dar uma olhada? Nós temos basicamente 4 temas nessa pauta aqui, dessa intercessão pastoral de Paulo em favor da igreja de Colossenses. A primeira delas é que Paulo pede pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso está descrito no versículo número 9. Olha como ele diz aqui. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim nos diz o versículo de número 9. O que é que nós percebemos aqui destes versículos? Vemos que Paulo se apresenta aqui juntamente com Timóteo, quando ele está escrevendo esta carta. Paulo foi, apesar da sua
grande contribuição no reino de Deus, na igreja do Senhor, na pauta missionária, na pauta teológica, na pauta pastoral, né? Nós o temos quase como modelo ministerial, porque foi um homem completo, com tantas virtudes, com tantas faces do ministério sendo preenchidas por este homem aqui. Mas ele nunca se apresenta, nem desenvolveu normalmente, ordinariamente, o ministério solo, como um lobo solitário, um aventureiro. Paulo costumava ter pessoas com quem trabalhava junto, uma equipe. Por vezes começou com Barnabé, mas depois logo ele teve Timóteo, a quem ele viu, Tito também, Lucas, outros tantos, que ele se acerca e trabalha junto, numa espécie de trabalho compartilhado, mas ao mesmo tempo de mentoria ou tutoria para que estes outros também se desenvolvessem ministerialmente. E é por isso que aqui ele usa esse plural. Não é muitas vezes como nós ouvimos alguns pregadores usando um certo plural de humildade, para não falar na primeira pessoa de singular, né? Eu fiz isso, fiz aquilo outro, ele diz, nós estamos no processo. Não, aqui verdadeiramente parece que Paulo está incluindo na sua equipe o Timóteo como parte daqueles que ele instruía, participava das atividades e tudo. Por isso que ele diz, também nós, desde o dia em que o ouvimos, nós não cessamos de orar por vocês. Quando lhe chega aos ouvidos o progresso espiritual que a igreja de Colossos estava experimentando, ele diz, nós estamos constantemente orando. Tem sido uma prática da nossa vida. Colocar diante de Deus a vida de vocês, de cada um de vocês como igreja em Colossos, e de pedir continuadamente, pelo quê? Olha o que ele diz, para que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Aqui é muito curioso. Porque nós percebemos claramente um coração ministerial maduro e claro, que consegue enxergar a igreja de Deus como sendo um grupo de irmãos que está em um progresso espiritual. A igreja de Deus, ela é a igreja de Deus, porque pecadores foram alcançados pelo Evangelho, foram regenerados pelo Espírito Santo e tornados, portanto, o povo de Deus. O que significa dizer que já não estão na ignorância completa, que já não estão mais perdidos, que foram alcançados pela graça. Mas o fato de terem sido alcançados pela graça não significa dizer que já está completada a obra na vida deles. Há todo um progresso a ocorrer. E que nem sempre é tão claramente percebido nos estágios iniciais da fé cristã. A fé cristã, inicialmente, é marcada pela alegria, pela certeza da salvação, pelo conhecimento de Deus. Estou com o Senhor, encontrei a palavra, encontrei Deus, estou vivendo com Ele. Esta alegria, muitas vezes, na infantilidade, pode turvar as tantas necessidades que cada um de nós, como cristãos, ainda temos na vida, a sermos trabalhados pelo Senhor na nossa jornada ministerial. Por isso, o apóstolo Paulo, quando ora, ele diz, oro e não cessamos de pedir que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade. Transbordem. Nós conhecemos esse verbo muito bem, né? Quando a caixa d'água transbordou, aí você ouve que está sangrando lá. Um copo d'água que você vai colocar, erra na mão, quando vem e transborda e derrama em cima da mesa. Transbordar significa chegou à plenitude, passou do ponto que estava, que deveria, já não resta algo a ser preenchido. Ele diz, o nosso desejo é que vocês cresçam e chega a transbordar. Parece até uma redundância aqui, transbordeis de pleno. Fica muito clara a ideia de que, olha, não basta ter a presença, ou não basta ter um conhecimento mínimo ou razoável da vontade do Senhor na sua vida. Aquela que marcou o início da sua vida cristã. Quando você olhou para Jesus como seu Redentor, quando as expectativas e as necessidades do seu coração foram satisfeitas pelo Espírito de Deus, quando Deus lhe mostrou no Evangelho que era Cristo que você precisava, você diz, encontrei o meu Senhor. Ele disse, esse foi o conhecimento que Deus te deu inicial. Mas a nossa oração é que você chegue a um conhecimento transbordante e pleno de toda a vontade de Deus para a sua vida, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Veja esta compreensão que Paulo nos apresenta aqui, desde o dia em que ouvimos. Ou seja, nós tivemos conhecimento de que Deus está fazendo a sua obra de estabelecer a sua igreja em Colossos. E desde que ouvimos, nós temos intercedido, Senhor, faz prosperar essa obra na vida dos irmãos. Que eles ampliem o conhecimento da sua vontade, que eles te conheçam mais e mais, em pleno conhecimento, ele diz, da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Vocês percebem esses dois elementos qualificadores aqui? Sabedoria e entendimento espiritual. O que significa isso? Sabedoria, diferentemente de inteligência, diz respeito à capacidade de usar o que você sabe. Nós, pela influência de uma mentalidade grega, secularizado, louvamos a inteligência.
fulano é muito inteligente, passou em tanto lugar no Enem, tal lugar no ITA, e nós falamos da inteligência, do quociente, né? Do QI, e o quanto que você conhece em termos cognitivos. Curiosamente, a Bíblia não louva a inteligência, porque a inteligência como atributo é dado, não há nenhuma virtude em desenvolver a inteligência, a não ser exercitar os músculos que você recebeu. Alguns mais atrofiados, outros um pouco mais potencialmente melhores. Agora, a Bíblia louva a sabedoria, porque a sabedoria é uma implicação moral, é o uso que você faz do que você aprendeu. Uma pessoa pode ser muito inteligente, mas ser um tolo, porque não sabe usar o que conhece, machuca os outros, faz mal, toma decisões equivocadas, tem conhecimento, diz, como é que pode, sabe tanta coisa e só faz coisa errada? Isso não é sábio, ele pode ser inteligente, mas é um tolo, é como a Bíblia chama. Veja que não é burro, desculpe a palavra, porque o burro estaria no oposto de inteligente, não é? Agora o tolo, o nécio é aquele que não sabe usar. Então Paulo diz, olha, este conhecimento que vocês estão adquirindo, oro para que Deus lhes dê toda a sabedoria, que vocês cresçam no conhecimento da vontade de Deus em sabedoria, sabendo relacionar o que aprendem com a vida, com a prática, com o trabalho, com a família, com a fé, com a igreja, com a segunda, com a terça, com a quarta, com a quinta, com a sexta-feira e com o final de semana. O sextou precisa de sabedoria, o happy hour precisa de sabedoria para que ele seja piedoso. E ele diz, não só sabedoria, mas todo entendimento espiritual. Não tem nada a ver com esotérico aqui, como você entrar no estado de configuração ou de ressonância, né, neurológica distinta. Entendimento espiritual é simplesmente o devido entendimento que o Espírito Santo revelou na sua palavra. É ter a compreensão das coisas conforme o Espírito Santo lhe deu na palavra. Queridos, quantas vezes nós não carregamos entulhos conosco? Nos dizemos cristãos, bíblicos, reformados, confessionais, mas tomamos decisões baseadas em mera intuição ou tradição, ou porque sempre se fez dessa maneira. E com isso desprezamos o entendimento espiritual, a verdade conforme Deus revelou na sua palavra. O que nós vemos aqui é que Paulo está orando para que estes irmãos da igreja de Colossos, que já foram alcançados pelo Evangelho da Graça, que já têm um conhecimento de Deus, que eles cresçam, amadureçam e transbordem em todo o conhecimento do Senhor. Aqui está uma típica atitude e uma intercessão de um ministro de Deus, do ministério fiel da palavra, orando pelo progresso espiritual da igreja, das ovelhas a quem o Senhor lhe confiou. Este homem, como um pastor levantado por Deus, ele não apenas não engana as pessoas, ele não apenas não ilude, ele não apenas não faz falsas promessas, como nós vemos hoje tanta gente fazendo, mas ele positivamente se coloca para estimular, pedir diante de Deus que os irmãos progridam, cresçam no conhecimento de Deus, da vontade dEle, saibam aplicar na sua vida e tenham a devida compreensão de todas as coisas. Esta é a boa tarefa pastoral, esta é a boa tarefa ministerial. Nós não queremos ver pessoas dependentes de nós mesmos, mas de Cristo, como bons discípulos de Cristo. O desejo, o alvo do nosso coração para a igreja é que a igreja amadureça no conhecimento de Deus e se tornem pessoas capazes de, entendendo, colocar na prática a vontade de Deus na sua vida, tendo o entendimento da Escritura. Não do presente século, não simplesmente da tradição, não da academia secularizada, mas a mentalidade do Senhor. Mas sigamos. O apóstolo, depois de pedir por estas coisas, ele pede também pelos frutos do conhecimento. Olha o que nos diz o versículo número 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, nesta sequência de ideias, ele diz, se vocês vierem a crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus, na sabedoria e na piedade, isto vai se manifestar em uma vida frutífera, em uma vida que manifesta frutos, em que Deus é honrado, porque havendo sabedoria, sabe colocar em prática o conhecimento teológico que tem, de maneira que Deus é honrado. Vocês se lembram do Senhor Jesus no Sermão do Monte, dizendo, e assim observe as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deus será glorificado na vida da igreja à medida que a igreja consegue entender o que Deus quer da sua vida e praticar isto.
E por isso ele está pedindo. Ele diz que ocorra isso com vocês, que venha este fruto deste conhecimento, frutificando, presta atenção como diz aqui, em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus requer de nós e daquele que conhece ao Senhor e que foi conhecido por Ele, produzir uma vida que o glorifique, que dignifique o sobrenome de cristão. Isso é muito mais, presta atenção, do que simplesmente aprender verdades intelectuais, teológicas, por melhores que sejam. Elas devem ser aprendidas, mas elas não são a estação final. Elas são apenas o veículo que nos leva à estação final, que é viver para a glória de Deus. Nós aprendemos as verdades de Deus para que nós desfrutemos de uma vida em comunhão com Deus e que nós o glorifiquemos com a nossa vida. É isso que Paulo está dizendo. Aprendeu, conheceu, agora que vocês sejam capazes de viver para a glória de Deus. Que sejam capazes de glorificar ao Senhor através da sua vida. É isso que ele está dizendo aqui. Então, é um processo, e ele diz mais, frutificando em toda boa obra. Irmãos, preste atenção aqui. Vocês perceberam a dimensão da exortação do que Paulo está fazendo à igreja de Colossos? Frutificando em quê? Em toda boa obra. Isso lhe chama a atenção? A mim me chama e me incomoda. Porque todos nós temos as boas obras de nossa preferência, não é verdade? Ai, pastor, eu sou tão zeloso com o culto doméstico lá em casa, eu tomo cuidado de fazer todos os dias e tal. Eu tomo tanto cuidado, eu vigio a minha boca, eu sou zeloso para que as minhas palavras comuniquem coisas boas e não coisas ruins. Mas nós podemos não ser zelosos em testemunhar de Cristo, em evangelizar parentes, amigos. Pessoas que profissionalmente podem ser exemplares e que durante anos convivem com outros que dizem, eu nem sabia que o fulano era crente. Ele era crente? Não sabia, não. Eu percebia que ele era honesto. Mas crente eu nunca soube. Quer dizer, nós escolhemos as boas obras em que a gente se identifica mais, que fica uma certa zona de conforto para nós. Só que a vontade de Deus para a nossa vida é que nós frutifiquemos em toda boa obra. E sabe, eu não sei se ocorre com você, mas muitas vezes eu fui tentado a querer negociar com Deus a lei da compensação. Dizer, Senhor, é verdade que nessa área eu não sou tão bom não, mas aqui eu estou dando um pouquinho de fruto. Olha para cá e esconde o olho daquele outro lá. Quando Paulo ora, ele está dizendo, oro para que vocês glorifiquem ao Senhor em toda boa obra. Irmãos, em nome do Senhor, eu apelo para que vocês tenham a humildade de não apenas ficar louvando a Deus pelo que bom Deus já tem dado a vocês, mas que vocês também sejam capazes de perceber, Senhor, há áreas em nossa vida que nós precisamos melhorar. Falta esta boa obra na minha vida aqui. Falta sensibilidade para com o outro. Falta dizer a verdade em amor. Eu estou muito bom na verdade. O em amor está um pouco deficiente, mas compensa com a parte da verdade aí, não dá. Nós temos que frutificar em toda boa obra. É verdade, se nós formos honestos, nós vamos dizer, pastor, mas quem se sustenta diante de tudo isso? Só o Senhor Jesus Cristo. Ele era o virtuoso por excelência. Era aquele que, ao contemplarmos, dizia, não achamos nele nenhum mal. Mas quem pode dizer isso de si mesmo? Nenhum de nós pode. Então nós precisamos humildemente chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, me ajude a frutificar em toda boa obra. O coração serviçal, ministerial, pastoral de Paulo aqui o levava a orar pelos crentes de Colossos para que Deus lhes desse um conhecimento dele mesmo, da sua vontade, de tal maneira que eles agora pudessem experimentar a vontade do Senhor em todas as áreas da sua vida. Veja que esse esforço Paulo carrega consigo, e isso faz parte do meu lema ministerial. Quando fui ordenado ministro, há quase 25 anos atrás, eu escrevi na minha carteira de ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, como lema Atos 20, 24 e 27. Ele diz, jamais deixando de... não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que dê testemunho do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e depois eu vou dizer, jamais deixando de vos anunciar toda a vontade de Deus, todo o desígnio de Deus. Porque nós vamos ter nossos temas de preferência, nós vamos ter as áreas de preferência, mas nós somos chamados a viver para toda boa obra. Vocês sabem, vocês vivem numa igreja que pregam a palavra expositivamente e sequencialmente livros da Bíblia. Um dos grandes benefícios de nós estudarmos a Bíblia assim é que nós evitemos os temas de preferência. O pastor vai ter que falar de alguns assuntos, se ele gosta ou não. Está lá no texto, tem que dizer. Mas veja, isso não é apenas para ouvir, isso é também para praticar.
Vai ter coisa que nós vamos ouvir e dizer, olha, eu não gosto desse assunto, mas eu reconheço que eu preciso de graça para desenvolver esta área da minha vida, para que Deus seja glorificado aqui também. David Martyn Lloyd-Jones, possivelmente um dos maiores pregadores da segunda metade do século XX, dizia que todo pastor tem 2 grandes desafios no seu ministério. O primeiro deles é ensinar a doutrina correta aos seus fiéis, para que eles creiam de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Mas o segundo desafio é conduzir estes mesmos fiéis à prática correta em tudo aquilo que eles aprenderam da vontade de Deus. Então, é um desafio de ensinar por um lado, e do outro diz, agora vamos praticar, agora vamos colocar na vida isto que nós aprendemos. É isso que nós vemos aqui da parte de Paulo. Terceiro motivo de oração, versículo número 11. Paulo pede pelo poder de Deus manifesto na vida dos fiéis, dos que creem. Ele diz, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e toda perseverança e longanimidade com alegria. Nesta sequência, ele diz, nós temos que conhecer toda a vontade de Deus para a nossa vida, segundo a sabedoria e o entendimento espiritual, para frutificarmos em toda boa obra. Irmãos, sejamos honestos. A sensação que nos vem diz, não dou conta não, é muita coisa. É muita coisa para conhecer, é muita coisa para praticar. Eu acho que eu não tenho essa força toda dentro de mim. É natural que depois de olharmos essas duas coisas, como bem dizia Calvino também sobre o propósito da lei, que um dos propósitos é nos colocar humildes e nos fazer correr até Cristo. Dizer, Senhor, eu preciso de uma virtude que eu não tenho, que vem de fora, vem do Teu Espírito, vem do Teu poder em mim. Porque veja que o que ele está dizendo é precisamente isso. Depois que ele apresenta essas exortações, ele diz que sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Porque não há em nós esse poder e esta capacidade de responder positivamente a toda a instrução que nós recebemos. Irmãos, não nos enganemos a este respeito, não há. Se houvesse, não haveria a necessidade do Filho de Deus ter sido crucificado. Deus seria um sádico de ter matado o seu filho, sendo possível a pecadores responder obedecendo a sua palavra. Não dá. O Filho de Deus foi à cruz do Calvário porque nós não damos conta. E nós temos que nos lembrar disso para humildemente virmos à presença do Senhor e dizer, o Senhor que é a fonte de toda virtude, o Senhor que cumpriu esta lei perfeitamente em meu lugar, na pessoa do teu Filho Jesus, o Senhor que me dá o Espírito Santo, encha-me da graça e do poder que eu preciso para cumprir isso e aquilo outro. Por isso que eu comecei citando Santo Agostinho, que dizia, Senhor, dá-nos a graça para cumprir aquilo que Tu ordenaste. A graça. Uma das expressões que eu vejo mais equivocadas, religiosas, da cultura popular brasileira, diz, se Deus ver que eu mereço essa graça, eu não sei se eu rio ou se eu choro quando eu ouço essa frase, de vez em quando eu ouço, né? Se Deus vê que eu mereço essa graça, querido, se você merece, não é graça. Se é graça, é porque você não merece. Precisamente, então, diz, se Deus me der a graça, se eu conseguir da parte dele, assim conseguirei. Vocês se lembram do relato dos espias que chegam na terra prometida e trazem um relato, e 10 deles dizem, a gente não vai dar conta, tem muita gente, eles são grandes, são fortes, são como gafanhotos diante dele. E Josué e Caleb dizem, não, o Senhor estando conosco, nós conseguiremos. A virtude, a força, o poder vem dele. A palavra que Paulo usa aqui é a palavra que está na raiz da palavra dinamite. É um poder tremendo que vem da parte de Deus pelo Espírito Santo que agora habita em nós. Já não somos nós mesmos apenas em nossa força, em nossa capacidade intelectual, volitiva, emocional, seja o que for, de empreender aquilo que não damos conta. Muitas vezes em nossa vida nós chegamos aos limites. E isto é uma bênção, por mais que nós nos sintamos mal. Porque é a hora em que definitivamente nós dizemos, Senhor, não somos nós, és Tu, é a Tua graça. Eu não sei você, mas eu já tive a sensação, às vezes, lendo Paulo, que dizia, esse cara é meio arrogante, né? Quando ele disse, olha, eu trabalhei mais do que todos eles. Ele diz, ainda que fosse, não se diz assim, né? Ele diz, não mais eu, mas a graça de Deus comigo.
a plena consciência de que toda virtude se manifesta porque tem Deus como a fonte da virtude, elimina qualquer orgulho. Orgulho só tem lugar quando você se enxerga a fonte da virtude. Por isso que o verdadeiro piedoso é uma pessoa humilde. Ela será virtuosa e você vai se relacionar com ele com toda tranquilidade, porque ele sabe a força, o poder, a fonte da virtude que eu tenho, tolinho, não vem de mim, vem de Deus. Tão diferente do desconforto que nós sentimos às vezes na igreja de receber elogios, não é? Alguém fala elogios, e que nada, são seus olhos, e por dentro dizendo, fala mais, me elogia um pouquinho mais. Não vem de nós, vem de Deus. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Vem do Senhor. O quarto ponto pelo qual Paulo pede aqui é pela herança comum dos santos, está no versículo número 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte do que vos cabe na herança dos santos. É o que ele vai dizer. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe na herança dos santos. Ou seja, Paulo conclui essa intercessão em favor da igreja de Colossos, dizendo, se temos aprendido toda a vontade de Deus em sabedoria e piedade, se nós compreendemos os frutos diversos que são requeridos da parte do Senhor para a nossa vida, e nós experimentarmos dependência do Senhor humildemente, a força que vem dEle, o renovar que vem dEle, que nos capacite a viver desta maneira, nós vamos encontrar esse progresso, esse desenvolvimento, que é o projeto de Deus para toda a sua igreja. Todos nós, como igreja, juntamente, estaremos um dia na presença do Senhor como uma noiva gloriosa, sem mais mancha, nem mácula, nem erro, nem pecado, nem tentação, nem dificuldades. E lá, naquele momento, não haverá mais distinção entre ricos e pobres, altos e baixos, inteligentes e incautos. Não haverá mais nada disso, porque nós chegaremos a esta plenitude, a esta medida do varão perfeito, como diz o apóstolo Paulo, mas até lá chegarmos, nós estamos perseguindo isso, e nós temos que dizer que a herança que nos cabe, o quinhão que nos cabe aqui na terra, é sermos um povo que vive com Deus e para a sua glória, e nós somos chamados para ver assim com toda a igreja do Senhor. Uma das belezas da doutrina da igreja, na Escritura Sagrada e na boa teologia, é que ela nos ensina que a igreja é una. Deus tem um povo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Um conjunto de pecadores que foram eleitos desde toda a eternidade e que na história são alcançados pelo Evangelho e fazem parte do seu corpo. Agora, devido ao pecado e ao mal que há em nós nos estranhamos, nós caminhamos diferentes, nós temos velocidades diferentes de desenvolvimento e intensidade de entrega diferente também, não é verdade? Entretanto, o que Paulo está nos apresentando aqui é que o que Deus tem para nós é uma herança comum com os outros que foram separados na luz, na verdade, na justiça, na piedade, trazidos das trevas para a luz, alcançados para o reino de Deus. Não deve haver no meio da igreja um sentimento de competitividade, mas deve haver na igreja de Deus um sentimento de cooperação, de tal maneira que aqueles que estão mais avançados ajudam aqueles que estão mais atrás, no meio desse processo, porque nós juntamente herdaremos a mesma graça do Senhor. O coração de Paulo manifesta-se aqui nesta oração de gratidão a Deus, por tudo que Deus já entregou para o seu povo, convertendo-lhes, garantindo-lhes essa glória eterna com os santos na luz. Este é o desejo daqueles que servem a igreja de Deus, ver o progresso da igreja. Eu me lembro quando era jovem ainda, em reuniões de mocidade, uma delas, eu vi alguém que me deu uma das dicas mais preciosas que eu vi na minha vida cristã, coisa simples. Falou assim, procure sempre se envolver com pelo menos 2 pessoas, ou 2 tipos de pessoas. Com gente mais madura espiritualmente do que você, a quem você possa recorrer e pedir ajuda, e com pessoas um pouco abaixo a quem você possa socorrer e ajudar. Do mesmo jeito que você é ajudado por alguém, você ajudar outra pessoa. Esse é o espírito do cristianismo. Eu preciso de ajuda, e eu busco, o outro precisa de ajuda, e eu entrego. Para que juntos, como igreja do Senhor, nós desenvolvamos e cresçamos neste conhecimento de Deus.
O que é que nós vemos aqui, irmãos? Agora eu caminho para a conclusão da mensagem, que depois tecerei algumas aplicações de tudo isso que nós falamos. O que nós vemos aqui? Nós vemos um coração ministerial, pastoral, de alguém que é chamado para o ministério, manifestado de uma maneira muito clara nesta intercessão, se esforçando em proporcionar à igreja que Deus lhe confiou um glorioso conhecimento de Deus. Paulo deseja isso. E juntamente com Paulo, nós temos que aprender a orar segundo a vontade de Deus também. Não apenas chegar diante do Senhor com uma lista de pedidos de orações, como você leva uma lista de compras de supermercado, dizer o que é que eu estou querendo hoje. Mais do que isso, existe uma pauta que Deus mesmo estabeleceu, e a gente vê daqui, pedindo ao Senhor entendimento da sua vontade para a nossa vida, pedindo ao Senhor frutos piedosos de obediência a este entendimento, pedindo ao Senhor uma visão da sua glória, que nos capacite a vivermos poderosamente para Ele, com o poder de sermos conduzidos pela visão da glória de Deus, não por projetos pessoais, simplesmente. Pedindo a Deus para nos mantermos em foco na herança eterna, que gloriosamente nós receberemos tão somente pela sua graça. Sabe, embora Deus seja o Deus Todo-Poderoso e faça milagres segundo o seu querer e segundo a sua vontade soberana, eu vejo a partir desta prática de Paulo, e falava na igreja lá no Panamá, ou na igreja que pastoreava aqui no Brasil, o seguinte: olha, a minha oração não tem o poder de fazer milagre nenhum. Como pastor, tem gente que diz, pastor, ora por mim, porque o pastor tem uma oração forte. Né? Quer dizer, não tem. Na minha oração não tem poder de fazer milagre, de curar enfermos, de fazer aparecer dinheiro na conta, de resolver briga de casal, não tem nada disso. Agora, o que nós podemos fazer é buscar a Deus, para que pela sua graça e pela sua verdade nós experimentemos todas estas coisas. E aí eu gostaria de tecer algumas aplicações para a vida da igreja. Irmãos queridos, vocês que estão sendo servidos por Deus em uma igreja bíblica, presta atenção, apoiem, incentivem, orem e cobrem-se sempre do pastor de vocês e do conselho para que alimentem vocês na palavra de Deus. São tantas as demandas na vida que se o pastor não ficar focado, ele pode se perder. Isso ocorre mais fortemente com o missionário, que são tantas as demandas. Então, vocês como igreja dizem, pastor, lembra de nos alimentar. Nós precisamos aprender a vontade de Deus. Eu sei que o pastor Paulo não precisa dessa lembrança, não. Ele é muito focado no que está dizendo. Mas não custa nada vocês sempre agradecerem a Deus e dizer, você está no caminho certo, continua, fica lá no gabinete e traz mais instrução para nós. É o foco nisso aqui. Do jeito que Paulo está pedindo para conhecer, orem, se esforcem e façam neste sentido e nessa direção. Outra coisa, sigam sem se contentar com o superficial. Busquem satisfazer plenamente a alma de vocês em Deus, em tudo que Deus tem para a vida de vocês. Desenvolvam um senso crítico da fé e sobre a prática religiosa também. Mas preste atenção, resista à tentação de chutar cachorro morto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É muito fácil para quem tem um pouquinho de instrução bíblica, nesse mundo evangélico superficial que é o Brasil, se sentir o rei da corcada preta porque tem um pouquinho mais de teologia e ficar falando mal daquela igreja ou daquela outra. Resista a essa tentação. Porque, como eu me lembro, quando criança ainda, eu cheguei em casa uma vez, dei uma aula de natação e disse, eu fui tão bem hoje, eu ganhei do fulaninho lá nadando na competição. A minha avó falou, quem é esse fulaninho? Eu disse, aquele magrinho pequenininho. Eu disse, para ganhar dos magrinhos pequenininhos é fácil, né? Eu quero ver você competir grande. Então, a referência vai ser a Bíblia, entende? Resista à tentação de dizer, nós estamos melhor do que os outros, já estamos bom demais. O que Deus tem para nós é toda a sua vontade. Busque desenvolver essa sabedoria e esse conhecimento espiritual das coisas. Ao invés de você se sentir reprovado quando uma exortação bíblica fiel lhe é apresentada, perceba que Deus chamando você para que você caminhe melhor com Ele e que você dê uma nova resposta. Não fique com raiva do mensageiro quando ele te exorta biblicamente. Se o conteúdo é bíblico, perceba a voz de um Deus amoroso e paternal, disciplinando e lhe chamando a um caminho mais excelente do que você tem experimentado. Analise humildemente as áreas carentes da sua vida. E quando você perceber falha, confesse a Deus. Diz, Senhor, me perdoe. Eu estou falhando nesse ponto aqui. Me dê graça para mudar, para dar uma nova resposta que melhor te glorifique. Busque o entendimento piedoso das coisas, a doutrina bíblica na teoria, na teologia e na prática, na vida. Busque isso para a sua vida, é isso que Deus quer. Se você se sente fraco, abatido espiritualmente, muitas vezes, tire os olhos da sua incapacidade
Depois que você pediu perdão para Deus, olhe para a cruz de Cristo. Diz, aquele que não poupou o seu próprio Filho Jesus Cristo, porventura não me dará juntamente com Ele tudo o que eu necessito. Senhor, me dê a graça do Espírito, do poder, para dar uma nova resposta. Que os meus olhos estejam postos em Ti. A motivação que você tem para servir ao Senhor, e na igreja do Senhor, e na sociedade, que seja a glória de Deus, e não o reconhecimento dos outros. Não importa, Deus está vendo. Que Deus veja, sirva como que para a glória de Deus. Resista às tentações, insiste, persevere no bom caminho. E por fim, que Deus nos dê a graça de confiarmos nele e em Cristo Jesus, na certeza de que ele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aprenda com os irmãos do passado. Aprenda com os irmãos até de outras tradições. Não precisa copiá-los em tudo, mas perceber que onde houver povo de Deus, igreja de Deus, Deus está presente. E nós podemos humildemente aprender com eles também, para ser bom exemplo para nós em uma área ou outra. Que Deus nos ajude. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Tu és um Deus poderoso, Tu és Pai, Tu és o Senhor da igreja, da seara, Tu és o Rei de toda a terra. Tu diriges a história com o Teu propósito soberano de seres Tu conhecido e glorificado na vida dos povos, através da Tua igreja que há de surgir em cada tribo, língua, povo e nação, trazendo honra e glória ao Senhor com os Seus lábios e com a nossa vida. É verdade, Senhor, que muitas vezes nós desobedecemos ao Senhor. Pecamos por ignorância, pecamos por desobediência simplesmente. Mas, Deus, a Tua graça é superabundante. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso nós apelamos a Ti. Tu que nos deste a Tua palavra, nos deste o Teu Espírito. Tu que nos deste o Teu Filho Jesus Cristo. Renova sobre nós a Tua graça, de tal maneira que cresçamos no Teu conhecimento e no Teu serviço. Abençoe, ó Deus, a vida desta igreja, a Igreja Presbiteriana da Aliança, o seu conselho, sua junta diaconal, cada família aqui presente, Senhor. Encontra em nossa vida, Senhor Deus, um altar edificado a Ti. Ele é imperfeito como nós somos imperfeitos, mas nós nos apresentamos a Ti, confiados na mediação e na perfeição da obra do Teu Filho Jesus, que nos torna aceitáveis diante de Ti, assim como a nossa oração. É em nome dEle que nós oramos gratos. Amém. Deus nos abençoe, queridos.